Já de volta aqui no Dentro da Área para a gente falar das coisas do futsal, mas antes, só uma passada com o Silvio Loredo, Tarso Cacossi, também com relação aí ao Bragantino, terça-feira, Braga e América de Natal, e o técnico Mazzola Júnior, Silvio, o Braga viajando já nesse sábado, no domingo, só que já treinando no domingo do período da tarde. Mazzola, inclusive, dizendo que a final da Copa do Mundo é lá no Rio de Janeiro. O Bragantino vai trabalhar, o Bragantino vai, porque daí treina também na segunda, para o jogo na terça-feira. Algumas mudanças, será que o torcedor, a gente já vai conseguir, nesse período que teve de preparação, ver um Braga diferente na terça-feira aí? Porque o objetivo, nesse instante, é ver o Bragantino se recuperar no campeonato, né? Independente de eu ter ouvido aqui do Mazzola que o time vai brigar pelo acesso, é nesse momento ver o time se recuperar para sair das últimas colocações. Semestre aqui, vários atletas, né, treinadores, falando muito desse trabalho em todas as categorias, também no principal, que agora recentemente disputou, né, nessa semana ainda estava na disputa lá dos jogos regionais e de repente também agora já pensando no segundo semestre, nas competições. Então vamos lá, pode começar esse papo, tá? Se a gente entra na roda aqui com o Silvio sobre o futsal e o Opportunity. Falando primeiro aí das participações mais recentes do Opportunity, né, nos jogos regionais, tanto a equipe masculina quanto a equipe feminina, né, nas categorias adulto, participaram aí dos jogos regionais representando a cidade de Bragança Paulista. No masculino, o Opportunity chegou até as quartas de final. Na primeira fase, perdeu na estreia para Rio Claro por 8-3, mas depois conseguiu uma vitória por 5-3 diante de Itatiba. Nas quartas de final, o empate em 3-3 diante de Americana e a derrota nos pênaltis. E a equipe feminina acabou enfrentando Americana e Hortolândia, perdeu por 3-1 para a cidade americana e perdeu por 5-1 para a equipe de Hortolândia. Toninho, queria que antes de a gente fazer um balanço aí do primeiro semestre, de um modo geral, falar das competições da federação, você fizesse um balanço aí da participação de Bragança Paulista nos jogos regionais. O que você achou, tanto do masculino quanto do feminino, que inclusive participou pela primeira vez, né, dos jogos regionais? Na verdade, sobre a bandeira do Opportunity representando Bragança, foi a primeira vez, foi uma categoria que a gente criou esse ano. Eu acho que os jogos regionais, eles têm uma característica muito especial, porque, por exemplo, se tem cidades que não tem nenhuma tradição em futsal, não tem nem time, não jogam e tal, eles contratam um time, que nem Rio Claro contratou um time do Sul, o Chapecó, tinha vários jogadores lá, então virou um super time, independente da cidade ter alguma... E isso em várias modalidades existe. Bragança, no futsal principalmente, tem essa característica que a gente acha que a cidade deve ser representada pelos jogadores de Bragança, pelos seus próprios cidadãos mesmo, que praticam esporte e tal. Então nós somos com um time que é 100% de Bragança, o time masculino principal. 80% dos atletas hoje do Opportunity já são da categoria de base, já participaram na categoria de base do Opportunity. Conseguimos resultados, foi um resultado excelente, porque a gente desclassificou Itatiba dentro da casa deles, não é fácil. A gente jogou um jogo contra a Americana fantástico, nós fomos muito superiores, uma arbitragem desastrosa. Pra você ter uma ideia, uma hora a Americana estava com 6 jogadores na quadra. E o juiz não advertiu ninguém, não aconteceu nada, ele falou, desculpa, eu não vi. Aí o cara saiu e continuou o jogo. Então, a gente foi bastante prejudicado, mas, enfim, a gente sabe que nos regionais as arbitragens não são boas mesmo. Mas o feminino, o mais importante foi que eles fizeram 2 jogos contra equipes fortíssimas e de muita qualidade os jogos. Nós perderam, claro, porque elas são ainda muito inexperientes, é o primeiro ano, nós temos metade do time com jogadoras abaixo de 18 anos, pessoal que está começando. O Gé fez um ótimo trabalho nesses 6 meses, apesar de toda a dificuldade que o Opportunity enfrentou nesses 6 meses aí, primeiro do ano, a gente conseguiu levar as equipes para os regionais e, graças a Deus, defendemos muito bem as cores de Bragança. Todo mundo ficou orgulhoso, todo mundo nos deu parabéns.
e é isso que os atletas sentiram orgulho de jogar. Agora, Toninho, sobre a participação do Opportunity nos campeonatos da federação, a avaliação que você faz tanto do time principal quanto dos menores, né? O time principal aí do adulto participando pela primeira vez do campeonato da federação e as equipes de menores mais uma vez aí chegando nas fases finais, né? A gente nas equipes, eu sempre falo para os nossos treinadores, o pessoal que trabalha com Opportunity, que a importância nas categorias de base é na formação de atletas e cidadãos. Os resultados são uma consequência. Graças a Deus, seguindo essa filosofia, nós temos conseguido resultados surpreendentes, títulos todo ano, uma maravilha. Mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é a formação. Mais uma vez, nós jogamos o Campeonato Paulista, tivemos uma equipe sub-16 que conquistou o 3º lugar, e mesmo sendo a equipe, a base deles é o sub-15, mas a federação mudou esse ano a idade, então eles ficaram mais um ano no ano ruim, mas mesmo assim conquistaram o 3º lugar. E a gente chegou com o 17, o 12 e o 14 na federação. Então isso para a gente foi muito importante. Com relação até a jogos regionais, jogos abertos do interior, Toninho, são competições promovidas e pelo menos aí organizadas pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. O porquê que ainda acontecem erros e mais erros e grotescos a nível de arbitragem? Porque há muito tempo a gente acompanha e a gente vê isso em termos de jogos regionais e jogos abertos do interior. Não tem como haver uma intervenção por parte da federação ou a coisa tomar uma proporção diferente para que esses erros que a gente acompanha aí há 20, 30 anos e que continuam acontecendo, Toninho? É gritante. A gente que disputa o Campeonato Paulista, que mesmo não sendo um primor de arbitragem, o nível do Paulista para o nível dos jogos regionais é uma coisa absurda. Os regionais realmente, eu não sei se é por problema de verba, qual que é a questão, mas os juízes os árbitros são horríveis. Nós jogamos o ano passado contra o Pulo do Gato, o Jefferson, que é nosso parceiro, já foi técnico do Opportunity, hoje é técnico do Pulo do Gato principal, ele falou: Toninho, ó, nós ganhamos 2-1 de vocês, mas olha, vocês tinham que ter ganho, o juiz ganhou para nós, entendeu? Então, isso acontece mesmo, é má organização. Hoje eu tive uma reunião com o secretário de Esportes de Bragança, o Dr. Mauro, e nós estávamos discutindo isso, inclusive para se criar na cidade um conselho municipal de esportes que planeje pelo menos 4 anos o que vai se fazer no esporte em Bragança. Porque se não se fizer isso, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Nós não vamos ter resultado, independente de títulos, mas resultado na formação de atletas. Esse deve ser o foco do esporte municipal. Deve ser a formação do atleta e do cidadão. E isso só se faz, a Alemanha mostrou para a gente, o Sérgio falou, desde 2006 eles estão trabalhando nisso, só se faz isso com planejamento. E o que acontece? No nosso município, como no Brasil, em todos os lugares, você começa o ano, você não sabe o que vai acontecer. E depois, durante o período do ano, você vai se ajeitando para ver aonde você vai chegar. Então, é muito difícil trabalhar com esporte no Brasil. E eu espero que com esse choque que deu a Copa do Mundo, eles não peguem os jogadores, o Filipão, que a gente sabe que não foram bem, que erraram muito, mas como bode expiatório. Porque tem muita coisa para mudar no esporte no Brasil, principalmente no futebol.